Pessoal, dando sequência aqui, nós estamos respondendo algumas perguntas do Mundo Adaptado que foram feitas durante uma live que a gente realizou falando sobre síndrome de West e epilepsias, e não deu tempo ali da gente responder, evidentemente, porque é um assunto extremamente complexo, então nós estamos respondendo aos poucos essas perguntas. Uma mãe fez a seguinte pergunta: o melhor tratamento para síndrome de West é a CTH? Não existe o melhor tratamento, existe o tratamento adequado para aquela criança. Eu diria assim, muitas crianças com síndrome de West vão ter uma boa resposta quando você usa a CTH, mas ele não é o melhor tratamento, até porque o melhor tratamento envolve uma série de outras coisas. A CTH é uma substância difícil de conseguir no Brasil, é uma substância cara, não está disponível para todo mundo, então nós não podemos fechar essa história como se síndrome de West fosse sinônimo de você ter que usar a CTH, mas é um excelente medicamento para síndrome de West, um medicamento injetável, chama hormônio adrenocorticotrófico, né? É um excelente medicamento, mas não é o melhor. Existem alternativas, por exemplo, a vigabatrina, que é o Sabril, né? Se você tiver uma síndrome de West relacionada à esclerose tuberosa, nós sabemos que a vigabatrina é superior ao ACTH, por exemplo. Muitos casos vão responder bem ao valproato de sódio ou à associação entre valproato de sódio e um benzodiazepínico, ou um benzodiazepínico e de valproato de sódio. Então não é o único medicamento, é um bom medicamento, mas eu não diria que é o melhor. O melhor vai ser aquele que você consegue uma boa resposta, que você consegue diminuição na intensidade das crises, que você consegue diminuição na frequência das crises. Síndrome de West é uma emergência. Emergência no seguinte sentido: você precisa controlar as crises o quanto antes possível, porque nós sabemos que existe uma relação direta entre as crises de espasmo da síndrome de West e a deterioração neurológica da criança. Portanto, quanto mais cedo você consegue controlar as crises, mais rapidamente essa criança volta a se desenvolver. Uma outra pergunta, a mãe diz assim: depois que a criança muda o padrão da síndrome de West para epilepsia focal, ela pode voltar a ter síndrome de West novamente? Não, não pode. Uma vez que você saiu da síndrome de West, você saiu da síndrome de West, você evolui para uma outra condição, vamos dizer assim. Tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque nessa fase final de evolução da síndrome de West, você pode fazer um eletroencefalograma, por exemplo, que tem ipsarritmia, que é uma alteração típica da síndrome de West, e você pode, dali a 3 semanas, fazer um outro eletroencefalograma que não tem ipsarritmia, mas você faz depois de um mês e tem de novo. Isso não significa que a pessoa saiu da síndrome de West e voltou para a síndrome de West. Significa que ela está nessa fase de transição entre a síndrome de West e uma outra condição, uma outra síndrome epilética, uma outra forma de epilepsia. Mas não que você saia, desenvolva uma outra epilepsia e depois volte a ter síndrome de West. Isso não acontece. Um abraço.